Olá, gente linda e abençoada por Deus. Hoje é dia 2 de junho, domingo, 15 horas, ano 2024. Vamos fazer mais uma reflexão, olhando aí a nossa volta, a natureza, a água, os sinais da onde ela já passou aqui, né, bem alto do nível a qual se encontra. E nós temos muito comovido com a situação que estava passando nossos irmãos no estado do Rio Grande do Sul, com várias cidades aí impossibilitadas de estarem habitadas no momento, né, numa circunstância de normalidade. Tem lugares que estão irreconhecíveis, as pessoas chegam e não nem a casa, nem o terreno, nem a rua, tudo se perdeu, tudo foi arrancado, levado, além de ceifado muitas vidas, vida de pessoas conhecidas, umas que são de familiares de mais de uma pessoa da mesma casa. Isso é muito triste, o que nós estamos vivenciando no momento. Essas perdas aí são irreparáveis, e quando se fala de vidas, ainda a questão mais abalada ainda se torna as estruturas emocionais, psicológicas do ser humano, aqueles que ficam, imaginam tantas coisas, né, que enfrentaram para chegar no momento da existência e de uma hora para outra as pessoas serem tragadas pelo tempo, pela intempérie, pelas águas, pelas forças das correntezas, dentro da sua própria habitação. O lugar melhor de estar, na sua casa e na sua família, junto com os seus. Nunca imaginaria que isso fosse acontecer, mesmo estivesse residindo próximo a rios, a mananciais de água, que outras enchentes já haviam acontecido, mas nada desta proporção, desse volume de água, de força. E é muito triste, ficamos lamentando. E muitas perguntas se fazem, tanto nós como essas pessoas e tantas outras, e muitas respostas não são dadas. Outras são alinhavadas com suposições, outras com promessas, outras com descasos, com deboches, pessoas persuasivas, outras aproveitadoras de momento para querer ainda levar alguma vantagem em cima da necessidade e das dores que as pessoas estão enfrentando. Isso se mostra muito o caráter de cada indivíduo, mas também vimos muitos acolhendo, outros ajudando, outros contribuindo, outras pessoas de forma voluntária, algumas pessoas até do próprio poder público se envolvendo nas suas horas de trabalho e nas horas de folga, se doando para amenizar, para ajudar, para recuperar, para atenuar a situação, para acalentar e mostrar o amor ao próximo. E para trazer uma reflexão baseada em fatos, em momentos, em circunstâncias da nossa vida, eu tenho uma palavra que o salmista se faz referência em Salmo 33, verso 12, que diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Moisés também fala na circunstância da sua caminhada, Êxodo 17, verso 15, o Senhor é a minha bandeira. O salmista, o Salmo 127, no primeiro versículo desse salmo, diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam ela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E tudo isso nos reporta a Deus. E eu tenho repetido aqui para vocês, para
até para mim mesmo, porque eu repito, eu escuto aquilo que falo, faço uma reflexão para mim também, mas levo a mensagem para vocês no entendimento de Deus da forma como eu entendo Deus. Eu entendo Deus por Cristo, por Jesus, que é o Cristo de Deus, aproximando-se dessa essência verdadeira e pura de Jesus, que é o caminho que me leva até o Deus, o Pai, o Criador. Eu entendo a personificação, a personalidade divina em Jesus, o Cristo de Deus. Aí personifico isto em Deus na pessoa de Jesus, entendendo Jesus pelos evangelhos, segundo Jesus, não segundo qualquer outro que queira interpretar os evangelhos segundo outro tipo de tradição ou cultura, ou dizer aquilo que foi uma ideia. Não, a ideia permanece em Jesus, o Cristo de Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a ressurreição, não é reencarnação. Ele foi o verbo encarnado, o único verbo encarnado para vir transcendendo o tempo, o espaço, para mostrar a luz verdadeira, o amor verdadeiro, HP, amor puro, a essência do bom perfume, a justiça, tudo permeando na essência de Jesus. E Ele diz: tudo que eu faço porque o Pai assim o determinou. Eu e o Pai somos um, e eu vos deixarei o Consolador, que é o Espírito Santo, e vos confortará e vos ensinará e mostrará tudo aquilo que eu já falei, confirmando através do Espírito Santo. Então, a terceira pessoa, e todos eles são um só. E aí o salmista vem e fala sobre edificar a casa, e o outro, Moisés fala que ele é a bandeira, e o outro do salmista também fala novamente, dizendo que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Tá, mas o que está acontecendo? Isso tudo faz parte da natureza. E muitas das questões da natureza são respostas do nosso comportamento ou da nossa omissão de não fazer alguma coisa que deveríamos ter feito e realizado, que estava ao nosso alcance. Mas aí eu boto um ponto de interrogação, que vocês também botam um ponto de interrogação. Tá, mas aonde é que está Deus que deixa acontecer? Deus não estaria em nós? Não seria nós que estaríamos transbordando essa verdade, esse amor, essa justiça, essa luz? Não seríamos nós que estaríamos trazendo e exalando essa luz, essa bênção, essa justiça, essa verdade em nós? Se nós cremos em Deus por Jesus, o Jesus dos Evangelhos, e na sua manifestação cotidiana, antes mesmo de qualquer coisa ser escrita, Ele é, Ele foi e sempre será. Então, se as pessoas entendendo Deus nessa essência pura, verdadeira, justa, eloquente, amável, ponderável, que traz esse caminho para nós nos encontrarmos com Ele através de Jesus, os corações voltados para essa luz, para essa verdade, para essa justiça, e fazendo realmente isso na sua caminhada. Se está na vida em casa, se está na sociedade, se está na família, se está no trabalho, e se está ocupando um cargo público, ocupando uma situação de governabilidade, um grau de responsabilidade, aonde é que está Deus nesses homens, nessas criaturas que não entenderam que devem ser responsáveis, que devem tratar com justiça, que sejam referências, que sejam verdadeiros e que tenham amor ao próximo, e daí não praticam a verdade, ocultam, manipulam, preferem as trevas do que a luz, a morte do que a vida,
se corrompem facilmente, fazem conluios e conchavos, alianças e pactos com a mentira e com mentirosos, se vendem, se trocam. Aonde é que está Deus nesse comportamento destes que deveriam ser uma referência para aqueles que, de certa forma, segundo algumas instituições, estão ocupando democraticamente esses cargos? Qual responsabilidade que têm estes também com relação a isto? Mas a multiplicação da iniquidade e amor de muitos se esfriou. Se esfriou. Está se esfriando, não é o tempo frio. Não, é o amor verdadeiro. Afastando-se da verdade, afastando-se da luz, afastando-se da justiça, que é Deus. Porque Deus é tudo isso. Deus é verdade, Deus é luz, Deus é justiça. Deus é tudo que vem de bom, que nos mostra como é que nós devemos ser e como é que nós devemos agir ou recuar em determinados momentos, porque nos ensina a caminhar com os passos sólidos e firmes, não pensando somente em si, mas num grupo maior de pessoas que fazem parte, a qual ele tem responsabilidade. Então, por isso que o salmista diz que bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, mas que é o Senhor que está no coração daqueles que estão ocupando esses cargos. Se eles não têm Deus no coração, que é Deus de luz, de verdade, de justiça, eles não têm Deus, eles não agirão como justiça, nem como verdade, nem como luz. Aí impera a maldade, a mentira. Não tem nada a ver com Deus. Da mesma forma, Moisés diz, o Senhor é minha bandeira, então quer dizer que ele escolheu Deus como sua referência, que dá, eu levantarei e caminharei em o nome desse Deus, o Deus desconhecido que Paulo falou para o supersticioso ali que estava em Atenas, no Areópago, no Conselho dos Sábios, em praças, fazendo orações e petições à imagem de esculturas que eram deuses criados por homens, segundo o entendimento que eles tinham, dentro da sua ignorância, que uma pedra, um gesso, uma madeira, em formato de homem ou de animal, eram deuses deles, assim como tem hoje muitos que se fazem dessa forma e tentam buscar naquilo que não responde. E já tinha uma pedra que estava escrito ao Deus desconhecido, numa pedra, e Paulo fala que esse Deus desconhecido, capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, no versículo 22, se não me falha a memória, é esse Deus que eu sirvo, é o Deus desconhecido. E Moisés diz que o Senhor é minha bandeira, então qualquer bandeira que vocês levantarem não é a minha referência. A minha referência é Deus, porque Ele é justiça, porque Ele é luz, Ele é verdade e amor. Simples. Moisés entendeu também que o povo, ele coordenava pela bandeira de Deus, não pela doutrinação humana. São momentos da vida de cada um, entendendo Deus na sua caminhada e chegando mais perto daquilo que Deus sempre foi: luz, verdade, justiça e amor. E daí a outra parte vem o salmista de novo. Vocês estão levantando casas e prédios. E como é que vocês estão fazendo isso? Existe uma responsabilidade? Existe um conselho? Existe alguma comunhão? Existe algum temor? Vocês oram? Vocês são justos? Vocês estão fazendo isso
porque conquistaram com o suor do trabalho, ou foi dentro de uma legalidade constituída, é uma coisa de luz que está olhando e está acontecendo, isso é verdade? Estão seguros disso? Todo mundo está edificando baseado nisto, com bons conselhos? E Deus em cada um. Agora, poderíamos botar outro ponto de interrogação e nós mesmos falar, mas por que não houve a proteção desses que realmente são luz, são verdade, praticam a justiça e são verdadeiros? Pessoas que agem assim, e poderá ser que essas pessoas hoje não estão mais no nosso meio porque perderam tudo ou perderam a própria vida, e alguém dizer, mas nós não estamos imunes às coisas que acontecem no planeta chamado Terra. Nós não estamos imunes com relação ao trânsito, às enfermidades que acontecem. Nós não estamos imunes. Nós não vamos ficar eternamente nessa terra. Mas enquanto estivermos nela, nós temos que confiar e ser essa essência verdadeira de luz, verdade e justiça, para reencontrar-se com aquele que emanou vida para nós e que num dado momento chegou o nosso fim, nosso tempo. Mas consequentemente, pelas ações de outras pessoas que nós estamos envolvidas, nós sofremos as mesmas consequências, da mesma forma daquele grupo de pessoas que estavam recebendo das mãos dos discípulos que partia de Jesus a multiplicação dos pães e dos peixes. Tinha muitos incrédulos ali, muitas pessoas que não confessavam e não queriam Jesus da forma espiritual que ele se apresentava, e que blasfemavam do seu nome, e que comeram do pão e que comeram do peixe, e depois seguiam a ele por causa disto, não porque ele era e sempre foi, sempre será esse amor, essa justiça e essa verdade. Não. Então, tanto o bem como o mal, muitas pessoas o recebem pelos outros, porque nós não vivemos numa bolha, embora que muitos estão dentro de uma bolha e não saíram para fora dela, estão cegos, embora vendo não enxergam, estão surdos, porque embora ouvindo não entendem o que está sendo dito, e o poder de Deus tem que vir e quebrar os grilhões, quebrar o jugo, reformar essa parte interna do ser humano, transformando em uma nova criatura, para que abra o entendimento e haja essa luz dentro do coração e entenda Deus na sua divindade. Da mesma forma, em vão o sentinela se arma, bota uma guarita bem alta, bem iluminada, para que veja para fora e ele não seja visto, e ele veja todo o movimento externo das muralhas, e quem vai se aproximar, se é amigo ou é inimigo. Mas se isto tudo não for feito, realizado, quem está fazendo, ele na justiça, na verdade, na luz e no amor, que é Deus, é em vão estar guardando a cidade, porque o inimigo a tomará. Porque tão ruim quanto o inimigo ele é, porque ele não vive na justiça, na verdade, na luz e no amor. É isso que muitas pessoas não entendem. Aí há os conflitos, há as guerras, há as mortes, em relação a tudo que não presta nesse planeta. E as coisas boas, excelsas, de verdade, de luz e de justiça, permeiam em muitas vidas, em muitas almas que estão aqui. E essas são esses pontinhos que estão aí caminhando na terra, exalando esse bom perfume de Jesus, o Cristo de Deus, e fazendo a diferença. Claro que nós temos muitas pessoas que não confessam nenhuma coisa e nem outra, e vivem dentro de um grupo da neutralidade, não crendo nisto ou naquilo, mas no seu princípio de criação e de essência humana, ainda fazem a justiça, ainda praticam a verdade, o amor, e andam na luz. Pode isso? Pode. Assim como aqueles que não acreditam no que há o demônio, o mal, que é do poder das trevas, que possa estar imperando no coração das pessoas,
sem elas entenderem e sem elas crerem, mas praticam tudo aquilo que é ruim e que é de maldade. E tem aquelas outras pessoas que fazem e servem realmente o mal por querer, por gostar, porque são suas escolhas, as suas opções. E nós estamos nesse meio. Agora você pode fazer uma pergunta. Josué fez um lançamento do momento que as tribos estavam tendo discussões. Ele disse: vocês podem fazer o que quiserem, porque cada um de vocês tem a liberdade para fazer. Porém, eu e minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como é que vai servir ao Senhor? O Senhor vai descer daqui para me fazer um banquete para Ele. O Senhor mandou varrer a igreja porque Ele é o dono da igreja. Não, a igreja somos nós. Isso é física. Física quântica. Isso é a igreja somos nós, em Cristo. A vida que nós temos em comunhão umas com as outras é a igreja caminhando na terra. Como é que eu vou servir a Deus então? Servindo no próximo. Servindo ao próximo. Isso é servir a Deus. Como muitas pessoas fizeram agora e estão ainda fazendo. Estão servindo a Deus no próximo. Estão mandando o quilo, estão mandando a água, estão mandando as marmitas, estão mandando o agasalho, estão mandando remédios. Estão botando o carro na estrada, caminhão, trator, máquina para ajudar o próximo. Isso é servir a Deus no próximo. Porque o fazem por amor, fazem porque buscam a justiça e fazem que a luz mostre que eles estão fazendo, para que outros também copiem as coisas boas e também o façam. Dentro da verdade, dentro dessa luz, dentro desse amor. Que é Deus, e que é de Deus, que provém de Deus e volta para Deus na ação com a outra pessoa. Eu estou em paz, espero que vocês também estejam. Shalom.